Bem, senhores, eu sou o professor Roberto Campos e essa é mais uma aula de uma sequência de aulas que eu venho trazendo aqui no canal, falando a respeito de fontes alternativas de energia e eficiência energética. Essa aula é direcionada aos meus alunos do curso técnico de Eletrotécnica do Centro de Educação e Tecnologia do Amazonas. Na aula de hoje, o assunto que nós vamos abordar é a correção do fator de potência. Então, o fator de potência é a relação entre a potência ativa e a potência aparente de um sistema elétrico. Então, nós já aprendemos aqui nas aulas anteriores que dentro de um circuito elétrico indutivo, nós temos lá a potência ativa, que é a potência relativa ao trabalho entregue por aquele circuito indutivo, ou seja, se for um motor, o movimento mecânico do motor, certo? A potência reativa, que é a potência dissipada em função da geração do campo magnético responsável por provocar um movimento do motor, e a potência aparente, que é um somatório dessas duas potências. Então, senhores, trabalhar fator de potência, na verdade, é tentar corrigir ou minimizar o máximo a potência reativa dentro dos circuitos indutivos. Então, quando há equipamentos indutivos, como motores, transformadores e reatores, o fator de potência pode se tornar indutivo, ou seja, menor que 1, aumentando a corrente elétrica e gerando perdas. Então, senhores, quanto maior for a potência reativa dentro dos circuitos indutivos, mais longe de 1 vai estar o fator de potência, relembrando aqui que o fator de potência ele é mensurado dentro de um range de valores que vai de 0 até 1, e quanto mais próximo de 1 for o fator de potência, significa que mais eficiente é esse circuito. Quanto mais distante de 1, significa que esse circuito ele tem uma potência reativa maior e, consequentemente, mais perdas por potência reativa. Então, circuitos indutivos são aqueles circuitos estruturados que têm a base da sua estrutura física a partir de bobinas ou enrolamentos, como esses que os senhores estão vendo aqui. A correção do fator de potência consiste em adicionar bancos de capacitores para compensar a potência reativa e indutiva, reduzindo o consumo desnecessário de energia reativa e melhorando a eficiência da instalação. Então, nós já sabemos que a presença da potência reativa dentro dos circuitos provoca uma ineficiência, ou seja, provoca perdas de energia elétrica dentro dos circuitos elétricos, correto? Então, quando a gente trata aqui de correção de fator de potência, a finalidade é minimizar ao máximo essas perdas, ou seja, minimizar ao máximo a potência reativa indutiva dentro desses circuitos. Bom, os bancos de capacitores que são responsáveis por prover ou por atenuar essa potência reativa indutiva é composto, esses bancos, né, são compostos por capacitores, que são esses componentes, esse componente que os senhores estão vendo aqui. Existem diversos modelos de capacitores, tá bom, senhores? Eu estou trazendo aqui um apenas como exemplo, e esses componentes serão encontrados, ou melhor, serão identificados dentro dos esquemas elétricos através desse símbolo, tá? Então, esse é o símbolo do capacitor. Então, vamos entender um pouco, né, um pouco melhor o que é correção de fator de potência. Então, para a gente entender melhor o que é correção de fator de potência, eu vou trazer para vocês aqui um circuito indutivo, certo? Alimentado por uma tensão alternada. Esse circuito indutivo, como eu já disse anteriormente aqui, pode ser um motor, pode ser um transformador ou um reator. Nesse caso aqui, eu vou trazer como exemplo um motor, tá bom? Então, eu vou entender que esse circuito indutivo ele tem um induzido, onde no eixo desse induzido, desse motor, nós temos aqui ligado essa hélice aqui. Então, mais uma vez ratificando, circuitos indutivos são aqueles que têm como base,
né, como base da sua estrutura física, as bobinas, tá bom? Ou conjuntos de bobinas, como melhor os senhores entenderem. Então, observem que nós temos aqui uma chave, né, um dispositivo de manobra que controla a presença ou não de corrente elétrica dentro desse circuito. Então, observem que eu vou fechar essa chave. Uma vez fechada essa chave, eu faço circular uma corrente elétrica dentro desse circuito. Essa corrente vai energizar essa bobina. Uma vez a corrente percorrendo essa bobina desse motor, ela vai provocar aqui o movimento do induzido do motor, ou seja, a energia, a produção de energia mecânica desse motor, ou seja, o movimento das hélices do motor. Esse trabalho entregue, que é a energia mecânica desse motor, dentro dos circuitos elétricos, é o que nós chamamos de potência ativa, ok? Observem que quando temos um circuito indutivo dentro de um circuito de tensão alternada, vai existir nesse circuito indutivo um campo magnético variável. E esse campo magnético variável, ele provoca, dentro desses circuitos indutivos, uma corrente que nós chamamos de corrente induzida, tá? Essa corrente induzida, ela sempre terá o sentido oposto à corrente do circuito, que vai ser a corrente responsável por prover a movimentação, né, a energia mecânica ou potência ativa do circuito indutivo. Essa corrente induzida contrária dentro dos circuitos indutivos provoca um aumento da resistência dentro desse circuito. Essa resistência, em função dessa corrente induzida, é o que nós chamamos de reatância indutiva. E é justamente as perdas de potência em função do aumento da resistência dentro dos circuitos, em função dessa reatância indutiva, que é o que nós chamamos de potência reativa indutiva, tá bom? Então, a potência reativa indutiva dentro desse circuito representa as perdas por potência que nós temos dentro desse circuito. E para minimizar os efeitos de perdas por potência reativa indutiva, é que nós usamos dentro desses circuitos indutivos os capacitores ou bancos de capacitores. Então, senhores, a presença de capacitores dentro de circuitos de tensão e corrente alternada provoca dentro desse circuito aquilo que nós chamamos de reatância capacitiva, tá? Então, essa reatância capacitiva existente dentro desse circuito, em função da presença dos capacitores, ela vai provocar dentro desse circuito uma potência, que nós chamamos de potência reativa capacitiva. Senhores, a potência reativa capacitiva, ela é o oposto da potência reativa indutiva, ou seja, quanto mais próxima for a potência reativa capacitiva da potência reativa indutiva, dentro desses circuitos, menor será a potência reativa indutiva, ou seja, mais essa potência aqui será anulada, ok? Então, por essa razão, para a gente ter aqui dentro desses circuitos uma potência reativa capacitiva suficiente para anular o máximo essa potência reativa indutiva, nós vamos usar dentro desses circuitos uma quantidade de capacitores que seja suficiente para a gente atingir o nosso objetivo de aumentar a reatância capacitiva e melhorar a eficiência do circuito, diminuindo as perdas por potência reativa indutiva. Então, senhores, a inserção desse banco de capacitores dentro dos circuitos indutivos é aquilo que nós chamamos de correção de fator ou do fator de potência dentro dos circuitos indutivos. Ok? Então, senhores, no contexto da engenharia elétrica, um banco de capacitores
refere-se a um agrupamento de capacitores interligados, usualmente instalados para fins específicos em sistemas elétricos. E agora nós já sabemos qual é o fim específico desse circuito de capacitores, tá? É justamente diminuir a potência reativa dentro dos circuitos indutivos, melhorando a sua eficiência. Então, a sua principal finalidade é fornecer potência reativa capacitiva ao sistema, visando ajustar e melhorar o fator de potência. Os capacitores fornecem potência reativa capacitiva, que tem efeito contrário à potência reativa indutiva gerada por motores e transformadores. Então, como eu já disse anteriormente, a potência reativa capacitiva, ela tem um efeito oposto à potência reativa indutiva. Dessa forma, eles ajudam a neutralizar essa potência, que é a potência reativa indutiva dentro dos circuitos elétricos, reduzindo a corrente total no sistema e melhorando o fator de potência e, consequentemente, melhorando a eficiência e diminuindo as perdas de potência dentro desse circuito. Então, senhores, os indutores, como eu já disse, os circuitos indutivos, eles são circuitos à base de indutores, e esses indutores, que são essas bobinas, elas provocam dentro dos circuitos a reatância indutiva, que é o que faz aumentar a potência reativa indutiva. Legal? E a presença dos bancos capacitivos provoca dentro desses circuitos a reatância capacitiva, que é responsável pela produção da potência reativa capacitiva, que tem um efeito contrário à potência reativa indutiva, minimizando a potência, ou melhor, anulando, o máximo possível a potência reativa indutiva dentro dos circuitos elétricos, melhorando a sua eficiência. Então, o objetivo é aproximar o fator de potência de 1 ou mais próximo possível disso. Então, já disse aqui que o fator de potência ele é medido por valores que estão dentro de um range de valores que vai de 0 até 1, tá? De 0 a 1. E quanto mais próximo de 1 for o fator de potência, significa que mais eficiente ou menos perdas tem esse circuito, reduzindo as perdas elétricas e evitando penalizações tarifárias, no caso de instalações industriais e comerciais. Então, as concessionárias impõem multa para aquela empresa, para aquela indústria ou aquele comércio que não tiver o seu fator de potência controlado, minimizando as perdas dentro da sua estrutura. Então, esses bancos capacitivos podem ser fixos, que são instalados de forma permanente e fornecem compensação constante. Então, é feito um estudo, é identificado qual a quantidade de capacitores vai ser necessário para atender a demanda de potência reativa capacitiva dentro daquele circuito, e aqueles capacitores vão estar funcionando em sua capacitância, ou seja, em sua capacidade máxima dentro do circuito elétrico. E existem os bancos de capacitores automáticos, que são controlados por relés automáticos, que ligam e desligam capacitores conforme a necessidade do sistema. Então, esses bancos de capacitores automáticos, eles são monitorados por relés automáticos que vão identificar a necessidade da intervenção do banco capacitivo no sistema, utilizando então, fazendo uso então de total capacidade dos capacitores, do banco capacitivo, ou parcial, de acordo com a necessidade de correção do sistema elétrico, tá bom? Esses bancos de capacitores podem ainda ser individuais, que são aqueles instalados diretamente em cargas específicas, como, por exemplo, um motor
Então você pode ter um banco capacitivo para atender apenas uma carga específica ali, um motor específico, ou eles podem ser centralizados. Então, nesse caso, esses bancos de capacitores vão corrigir o fator de potência de todo o sistema elétrico a partir do quadro de distribuição, tá bom? Então, ele não vai ser individualizado, mas vai ser um banco capacitivo que vai atender a uma rede elétrica como um todo. E quais são as vantagens da correção do fator de potência? Primeiro, redução de perdas elétricas. Por quê? Porque você vai ter menos aquecimento nos cabos e componentes, então você não vai ter perda de potência. Maior eficiência da instalação, ou seja, equipamentos operando com um desempenho melhor, com menos perda. Menor sobrecarga na rede, porque você vai ter uma redução da corrente que vai estar circulando nesse circuito, já que você não vai ter a presença da potência reativa dentro desse circuito elétrico. E economia na conta de energia, né? Já que você vai ter uma diminuição da corrente, significa que você vai ter uma economia maior na energia e ainda vai evitar as multas por um fator de potência baixo, né, conforme a orientação da concessionária local. Então, senhores, no processo de instalação de um banco de capacitores, nós vamos considerar as seguintes etapas. Então, na etapa 1, nós temos aquilo que chamamos de avaliação inicial. Começando pela fase inicial, essa fase, ou seja, essa etapa, envolve uma análise criteriosa do sistema elétrico. Primeiramente, mede-se o consumo de energia daquela instalação elétrica. Em seguida, identifica-se a presença de cargas indutivas dentro daquela estrutura, né, dentro daquele circuito elétrico. Posteriormente, avalia-se o fator de potência atual. O propósito dessas ações, em conjunto, é claro, né, todas elas, é diagnosticar com precisão a real necessidade de correção do fator de potência. Então, se uma vez avaliando-se o fator de potência atual, ele não estiver dentro dos padrões recomendados pela concessionária local, então vai se fazer necessário a correção do fator de potência. Então, por fim, baseando-se nesses dados, determina-se o valor da potência reativa que precisa ser compensado. Então, a partir daí, vai ser feito um dimensionamento do banco de capacitores para atender a demanda, né, de nulidade, de anulação dessa potência reativa existente dentro do circuito elétrico. Segunda etapa, escolhendo o banco de capacitores correto. Então, com base nos dados coletados na avaliação inicial, é possível escolher o banco de capacitores mais apropriado para a aplicação. Essa escolha considera a capacidade necessária para a correção desejada, né? Essa capacidade ela é dada em kV/A reativo, bem como outros fatores, como a tensão de operação e as características específicas do sistema elétrico. Então, a escolha desse banco de dados ela vai se dar em função da potência desse banco de capacitores, ou melhor, a escolha desse banco de capacitores, né? Eu falei aqui banco de dados, vai se dar em função da necessidade, da capacidade desse banco de capacitores e das características específicas desse circuito elétrico que esse banco de capacitores vai atender. E a terceira etapa vem a instalação desse banco de capacitores. Então, uma vez selecionado o banco de capacitores ideal, a instalação é o próximo passo. Essa fase ela deve ser conduzida por um profissional habilitado, pois envolve a interligação do banco de capacitores à rede elétrica, garantindo que todos os dispositivos de proteção e manobra estejam corretamente configurados.
A instalação correta é essencial, não apenas para assegurar o desempenho esperado na correção do fator de potência, mas também para garantir a segurança de toda a instalação. Então, o importante daqui é que essa instalação seja conduzida por um profissional habilitado e qualificado. Então, entendam, senhores, que não é qualquer profissional que pode instalar um banco de capacitores, tá bom? Existe toda uma preocupação com a capacitação e qualificação desse profissional. Portanto, o processo de instalação de um banco de capacitores é uma sequência estruturada que visa otimizar o fator de potência de um sistema elétrico, trazendo benefícios em termos de eficiência e economia. A realização correta de cada etapa é fundamental para alcançar os resultados desejados. Beleza, senhores? Então, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que os senhores tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like dos senhores e de se inscreverem aqui no nosso canal. Tá bom? Um abraço, senhores.